Esse território cobre mais de 9 milhões de hectares, ou seja, o dobro do tamanho da Suíça. Nessa ocasião, investigamos a tribo Moxi-Hatetea da Amazônia brasileira, um dos 3 grupos indígenas Yanomami que vivem em uma reserva de densas florestas tropicais e montanhas no norte do Brasil e sul da Venezuela. Essa tribo tem sido muito relutante ao contato com pessoas estranhas, então atualmente é monitorada pelo ar. Você imagina viver dessa forma em total isolamento? Hoje nós vamos te contar como é a vida dessa tribo. Não deixa de conferir. 1. A tribo foi redescoberta em 2011, quando um avião sobrevoava a floresta amazônica e capturou algumas imagens dela. Não só recusam entrar em contato com pessoas de fora, mas também se mantêm afastadas de outros grupos indígenas que vivem no mesmo território. 2. Acredita-se que a tribo é composta por cerca de 100 pessoas que optaram por se separar do mundo exterior e de outras tribos. Habitam no norte do Brasil, muito perto da fronteira com a Venezuela. 3. O isolamento extremo os protegeu de doenças como malária. Seus acampamentos são muito difíceis de localizar a partir das alturas, porque estão no meio da densa floresta tropical. 4. A tribo não é considerada perigosa e especialistas recomendam que ela permaneça isolada, porque o contato pode causar a disseminação de doenças para as quais eles não são imunes. 5. Embora esse povo viva em uma área protegida pelo governo brasileiro, o grupo de direitos indígenas Survival International alertou sobre a invasão de mais de 5.000 mineradores ilegais na área. 6. Nas poucas imagens divulgadas deles mostram os telhados de suas casas. Os pesquisadores decidiram divulgá-las para chamar atenção para as ameaças enfrentadas por essa comunidade devido à mineração ilegal. 7. Os membros da tribo se organizam em torno de uma estrutura circular comunitária, conhecida como maloca. As fotos tiradas em 2016 mostraram que eles construíram mais 2 telhados de palha, o que sugeriu aos pesquisadores que havia um aumento no número de famílias. 8. Na maloca, ou iano, diferentes famílias vivem. Cada seção de malocas tem uma estrutura quadrada e cada uma é habitada por uma família diferente. Ali eles penduram redes, armazenam alimentos e acendem fogo. 9. Existiram vários confrontos entre tribos e grupos de mineradores. O mais notório foi o massacre de Hashimu, quando 16 Yanomamis foram assassinados em 1993. 10. A conservação de territórios indígenas como esse ganhou importância internacional, depois de ter sido comprovado que ajudam a reduzir as emissões de carbono da degradação florestal. 11. Os Moxi-Hatetea não possuem bens industriais, como panelas de alumínio, facões ou tecidos. Nas observações não foi detectado que eles usam qualquer produto industrializado ou feito de metal. Na região da reserva brasileira, cerca de 22.000 Yanomami vivem, mas os Moxi-Hatetea são os que se mantêm mais isolados. Pelo menos 3 grupos da população Yanomami não tem contato com o mundo exterior. 13. O governo brasileiro estabeleceu o território indígena Yanomami em 92, alguns meses antes da Conferência da Terra no Rio de Janeiro. 14. Antes da criação da reserva, os indígenas estavam sendo exterminados pela violência dos invasores e por doenças como gripe e sarampo. As tribos começaram a se recuperar quando o governo atribuiu orçamento para a conservação da região. 15. A mineração está contaminando com mercúrio as vias fluviais da região que antes eram imaculadas, porque é amplamente utilizado para separar o ouro dos sedimentos. Esse elemento tóxico está se acumulando nos peixes, colocando em risco a vida das comunidades indígenas. 16. Além da contaminação, os mineradores trouxeram para a região doenças como malária e sarampo, o que preocupa diferentes organizações sobre a possibilidade de uma epidemia entre os indígenas. 17. Durante uma patrulha de vigilância, os Moxi-Hatetea foram vistos agitando suas lanças em direção ao avião, de maneira semelhante a como outra tribo na área reagiu anos antes. 18. Tudo indica que essa tribo é composta pelos restos de um grupo vasto de povos Yanomami falantes de Yaroami, que desde 1920 ocuparam a pé a área de Mucajaí-Catrimane. 19. O interflúvio Mucajaí-Catrimane fica próximo às fontes do rio Apiaú, que está cercado por minas em praticamente todas as direções, por isso o perigo latente que paira sobre o povo Moxi-Hatetea.
20. Os primeiros registros da região foram feitos em 1932, quando os Yanomami eram um grupo bastante numeroso. Alguns de seus membros entraram em contato com os exploradores. 21. De acordo com as histórias dos Yanomami, durante a década de 1920, houve conflitos intergrupais que resultaram em vários movimentos em direção aos rios. Parte do grupo vivia na região de Arapari e se mudou para a bacia do rio Ajarane. 22. Os episódios que marcaram o contato com alguns grupos de Yanomami foram a epidemia de sarampo em 1968 e a abertura de uma parte da rodovia do perímetro norte em seu território, em 1973. 23. Os Yanomami são um patrimônio cultural composto por pelo menos 6 subgrupos que falam línguas da mesma família, conhecidos como Yanomam, Yanomami, Yaroami, Sanoma, Ninan e Yanoma. 24. Sabe-se que os Yanomami têm amplo conhecimento de botânica e usam cerca de 500 plantas para se alimentar e cuidar e construir de suas habitações. 25. Suas atividades principais são caça, coleta de alimentos e pesca, mas também tem plantações de mandioca e banana localizadas em grandes campos não cobertos pela floresta. 26. Os xamãs são os guias espirituais da comunidade e inalam fumaça de uma planta alucinógena chamada Yacoana, que consideram que os coloca em contato com o além. 27. O nome Moshi Hatetea deriva do fato de que os homens preservam o prepúcio ou moshi sustentado por 2 cordas, que são amarradas na cintura, enquanto seus outros vizinhos Yanomami amarram o prepúcio com fio de algodão simples. 28. A invasão de seu território por parte de procuradores de ouro obrigou a tribo a se mudar para o Nordeste e abandonar a área que haviam ocupado por décadas. 29. De 1987 a 1990 é estimado que havia mais de 100 buscadores de ouro, possuindo entre 300 e 500 máquinas trabalhando diariamente e 300 aviões sobrevoando a área. 30. Em 1990, boatos de uma guerra entre mineradores e os Moshi Hatetea circularam e chegou-se a acreditar que a tribo havia desaparecido devido ao conflito e às doenças contraídas ao entrar em contato com os mineradores. 31. O povo Moshi Hatetea ficou esquecido por um tempo depois de serem deslocados de sua terra, até que foram localizados em 2011 durante um voo de reconhecimento realizado pela FUNAI. 32. Devido à redução do orçamento para proteger as terras indígenas pelo governo, as bases de proteção instaladas na área foram temporariamente desativadas e ocupadas pelos buscadores de ouro como base de apoio para sua logística. Em 2019 foi anunciado que as bases de proteção nas terras Yanomami seriam retomadas pela FUNAI, monitorando o afluente e a demarcação Mucajaí e também Coricó-Mar. Os Moshi Hatetea constroem suas habitações de forma elíptica e estão localizados perto de uma grande área de campo de cerca de 20 hectares. 35. É possível que esse tipo de arquitetura característica do grupo Yanomami tenha originado durante os seus primeiros contatos com brancos entre as décadas de 50 e 70. 36. Quando tentaram oferecer a eles armas como machados, enxadas ou facas, eles não as aceitaram, preferindo utilizar armas tradicionais que eles mesmos fabricam. 37. Nas fotografias pode-se apreciar que eles têm 17 telhados inclinados colocados juntos, por isso se estima que não ultrapassam 100 habitantes. Eles também são conhecidos como isolados da serra da estrutura. 38. Entre as ferramentas que usam estão o machado de pedra e outros instrumentos que eles usam para derrubar árvores e construir suas casas. Quando encontraram machados de madeira ou facas, eles os deixaram na estrada. 39. Em novembro de 2021, um indígena da região de Apiaú denunciou a morte de 2 indígenas devido a um ataque por garimpeiros de ouro. O conflito surgiu quando alguns guerreiros da tribo se aproximaram da mina Faixa Preta com a intenção de expulsar os invasores de seu território. 40. Durante o confronto, 3 mineradores foram atingidos por flechas e o grupo respondeu atirando armas de fogo contra os nativos, resultando na morte dos 2 indígenas. 41. Uma das flechas disparadas pelos guerreiros foi coletada por um jovem indígena da região do Alto Mujacaí, que presenciou o ocorrido. A flecha atualmente está em uma comunidade na região de Apiaú. 42. Imagens de satélite revelaram que já foram destruídas mais de 100 hectares de floresta
floresta devido às atividades ilegais desenvolvidas nesse território. 43. Desde 2019 foram relatados casos de indígenas da região sendo atingidos com tiros de rifle depois de tentarem defender suas terras usando flechas contra invasores. 44. Foram contabilizados 4 assassinatos de indígenas Moxiatetea em anos recentes, representando a perda de 5% da tribo. A preocupação é que, devido ao sistema de justiça Yanomami, os nativos organizem novos ataques contra os mineradores em vingança pelas mortes sofridas. Davi Copenaua é um xamã e ativista Yanomami que se tornou presidente da Associação Yanomami Rutukara. Ele é conhecido como Dalai Lama da floresta por suas atividades a favor da preservação do território indígena. 46. Especialistas destacam a importância de preservar essas comunidades, porque acumulam conhecimento único desenvolvido ao longo de milhares de anos e são excelentes guardiões das florestas, o que é uma grande ferramenta para evitar a degradação florestal. Para a pesquisadora Francesca Fiacco, é um erro acreditar que essas tribos são atrasadas ou pensar que são restos primitivos de um tempo que já não existe. Em vez disso, ela propõe que vejamos como contemporâneos que formam uma parte essencial da diversidade humana. O diretor da organização Survival afirmou que as tribos foram sociedades complexas, perfeitamente capazes de viver com sucesso, sem a necessidade das noções externas de progresso e desenvolvimento. 49. Todos os especialistas concordam que a melhor forma de ajudá-los é deixá-los em paz e garantir o respeito aos seus direitos e território, porque as tribos isoladas demonstraram que se saem muito bem sozinhas. 50. Se tribos como a Moxiatetea desaparecerem, a conservação da floresta amazônica ficaria gravemente ameaçada, ficando completamente exposta à degradação, bem como ao desmatamento e à mineração ilegais. Você já tinha ouvido falar desse grupo aqui do Brasil? Qual foi a característica que mais te surpreendeu? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais curiosidades do mundo.